E fala, rapaziadinha, estamos pro segundo episódio do Divina Cast. Eu me chamo Gabriel. Me chamo João, tudo bem? Eu me chamo Diácono Alisson. É um prazer estar aqui. Como aconteceu no primeiro episódio, é sempre bom a gente começar com uma oração, então deixar para quem sabe, né? Já que o Pedro começou assim, uma homenagem ao Pedro, vamos clamar o Espírito Santo, né? Para estar no nosso meio, guiar, né, todo o nosso papo, toda a nossa conversa, para que algo de bom as pessoas possam se sentir tocadas com alguma coisa que nós falarmos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tamo aí pro segundo episódio. Segundo episódio. Com o Diácono Alisson. Já isso tudo. Logo no segundo já tô aqui na trincheira, né? Pra receber bomba. Que isso, longe disso. Longe disso. É apenas uma conversa. É apenas uma conversa. É um grande prazer te receber aqui, você, né? Que Diácono, hoje, né? Vocês estão vendo esse vídeo. Ele já vai ser ordenado padre, né? No próximo sábado. A gente tá gravando no sábado anterior. É, e dia 9. Vocês já devem estar vendo isso aqui no dia 16, hoje é dia 9 ainda. Então, provavelmente quando estavam recebendo o vídeo, eu vou estar deitado no chão da catedral, né? É, exatamente. Talvez. Possivelmente, né? Possivelmente. E como que tá sendo essa experiência aí de você ir de diácono, assim, um grande tempo de seminarista, 8 anos? 8 anos. Seminarista, né? Cara, então, na verdade é tudo muito novo, né? Porque, assim, por mais que a gente espere chegar ao sacerdócio, desculpa, a gente passa esse tempo todo esperando ser alguém, né? Corresponder a esse amor de Deus do chamado, a gente muda as coisas, muda muito rápido. Até do jeito que as pessoas nos tratam, Senhor, as pessoas, vem uma autoridade que não é nossa sobre a nossa vida e a gente exerce essa autoridade em nome do Senhor, em nome de Deus. Então, foi pouco tempo, né? De outubro para cá, o diaconato permanente. E agora já, em março, essa alegria do sacerdócio. Mas tem sido um tempo muito frutuoso, um tempo também de muito trabalho, né? Esses meses têm sido bastante intensos, vocês sabem, aqui na paróquia, que sempre tem alguma coisa. E acaba também que isso vai ajudando, estimulando a querer mais. Ser diácono é bom, mas a gente sente, pelo menos eu, que entendo que minha vocação é sacerdócio, que falta alguma coisa. Ou seja, eu poderia estar fazendo mais. Essa é a sensação e é esse sentimento que eu tenho tido durante esses meses que estão antecedendo agora a ordenação. Eu acompanho você no Instagram e toda hora tu posta falta pouco, falta tantos dias. Falta tantos dias. Tu tá muito ansioso essa última semana? Cara, então, tem um fato muito curioso, porque assim, eu estava de boa, estava normal, não estava pensando muito na ordenação, né? Nosso padre estava estudando, então estava tendo muitas atividades na paróquia que requeria minha atenção. Então acabou que eu desliguei um pouco da ordenação para focar no que tinha que ser feito. Mas tem 2 diáconos da minha turma, o diácono Thales e o diácono Gabriel Souza, mais conhecido como mais feio também, né? O diácono mais feio. Brincadeiras à parte, mas a gente estava junto num dia desses, fomos fazer alguma coisa lá que a gente precisava fazer, não sei se foi documentação, alguma prova, ou eles vieram aqui, eu não lembro muito bem, e a gente conversando sobre a ordenação, e aí um deles soltou, cara, eu já não tô conseguindo dormir mais direito, eu tô muito ansioso. Aí o outro falou, tá começando também a me dar ansiedade, eu já não tô dormindo. E naquele momento, tudo que pra mim tava sendo bastante tranquilo, dessa última semana pra cá tem sido tenso. Então assim, perder o sono mesmo, de dormir 2, 3 da manhã, ou acordar com ansiedade, com falta de ar até, né? Porque por mais que a gente se prepare, que a gente viva, são, como vocês mesmo perguntaram, disseram 8 anos de uma espera. Claro, 8 anos é o tempo de seminário, mas tem um antes do seminário, que a gente faz o discernimento, tem um ano que a gente faz de acompanhamento, que é o GVA, Grupo Vocacional. Então, a gente passa 8 anos pedindo a Deus a ordenação. Mas quando chega a gente fica assim, ansioso, né? Querendo mesmo, sobre esse peso que vem do amor de Deus sobre a nossa vida. Então não é uma ansiedade ruim.
como se eu estivesse indo fazer algo ruim, algo que eu não goste, mas sobre o mistério de Deus que ele vai confiar a uma pessoa tão falha como somos nós. Mas estava tranquilo. Aí depois eu até reclamei com ele. E falei, olha, depois que vocês foram lá, que falaram aquilo pra mim, ativou um gatilho na minha mente e agora eu tô ansioso pra ordenação. Assim, tô bem, vocês estão me vendo, tô muito tranquilo, mas são momentos pontuais mesmo que bate um pouquinho de ansiedade pra chegar logo, pra passar logo, pra poder fazer mais, como eu disse antes, pelas pessoas. Essa ansiedade, ela vem mais, você falou que começou agora, né? Agora há pouco. Mas e antes? Bem antes, 8 anos atrás, quando você decidiu entrar no seminário. Como que foi esse processo mesmo? Cara, então, vou falar especificamente de seminário, acho que você depois vai perguntar a história vocacional e tudo bem, mas em relação a esse sentimento, a gente quando entra no seminário, a gente entra, tipo, como aquele cara que começa a namorar, que quer estar o tempo todo com a sua namorada, não quer ir embora, quer ficar o dia... Se pudesse ficar os 7 dias da semana junto, ficava? Então a gente entra com essa força, né, com essa paixão. Isso. Mas não quer dizer que isso caia, né, por terra depois, mas isso vai amadurecendo. Então, assim, a gente entra e já quer ser padre no dia seguinte. Mas existe todo um processo que precisa ser feito, um processo de discernimento, melhor dizendo, porque assim, é uma vocação que requer muitos cuidados, é uma vocação específica, então é uma correspondência da nossa parte e também uma correspondência da parte de Deus, para entendermos se aquilo está acontecendo. E durante o processo, não adianta a gente ficar assim, poxa, eu quero ser padre logo, Claro, é um desejo bom, como aqueles que namoram, né, e querem casar, você quer logo casar, ter filhos, construir uma família. É o desejo da realização da vocação. Mas se a gente se prende somente, por exemplo, não, eu quero ser padre, ficar colocando sempre a sua felicidade no que vai vir, a gente não consegue viver bem aquilo que o processo nos faz, que é um processo muitas vezes doloroso, perdemos muitas coisas, ganhamos muitas coisas do nosso comportamento, nas nossas famílias, pessoas perdemos também. Mas a gente precisa entender, quando entra no seminário, que a nossa felicidade é o processo. Eu sou feliz hoje. Por eu ser feliz, eu estou no seminário. Por eu ser feliz, eu respondo hoje o que eu quero ser padre. Então, assim, são 3 anos de filosofia. Se eu ficar todo dia da filosofia, minha felicidade... Tem um professor, né? Professor Robson, que ele sempre falava isso. Tem gente que entra pro seminário, aí tá no primeiro ano, que é o propedêutico, é um ano de preparação. E fala assim, não, a minha felicidade está na filosofia. Lá eu vou encontrar a felicidade do sacerdócio. Você chega na filosofia, se desencanta, vê que não é nada daquilo e fala, não, a minha felicidade está na teologia. Não, teologia é teologia, né? Pô, a mestra. Aí vai, faz a filosofia, se arrastando, chega na teologia, começa e começa depois de ver que não tá saciando aquela felicidade, né? Aí não, a minha felicidade está no diaconato. Aí chega no diaconato, também aí vem aquela alegria inicial, depois aquilo vai caindo, a pessoa vai ficando triste. Não. A minha felicidade está na presbiteral. E assim vai indo a pessoa até entender que a felicidade não está no que vai vir, né? Mas em você entender que, por eu entender que eu sou chamado por Deus, eu sou feliz hoje, independente de eu ser padre ou não, porque é um chamado específico à realização. Claro, eu acredito que eu vou ter uma sensação muito mais feliz no dia da minha ordenação e poder fazer aquilo que Deus me chama. Mas estar feliz diariamente no processo de discernimento é um grande sinal de vocação acertada, porque se você só está triste todos os dias, e claro, né, tem uma diferença de alegria, tristeza, né, e felicidade. Eu posso ser uma pessoa feliz e estar triste. Mas eu posso ser uma pessoa feliz e estar alegre também. Então, por mais que eu esteja triste, eu continuo sendo uma pessoa feliz. A questão toda é essa, que as pessoas confundem tristeza com falta de sentido. O que pode ser um sintoma, mas não necessariamente é. Então, como você disse, a questão da ansiedade, se a gente for ficar pensando sempre no que vai chegar, o seminário vai demorar 8 anos, vão se tornar 16, vai ser uma coisa muito mais chata, a gente não vai viver bem os processos, não vai viver bem o que tem que ser vivido, e quando chegar lá na frente, aquela ansiedade talvez já tenha até morrido ou se torne algo pior, né? Vai gerando uma depressão e por aí vai adiante. Aí já vai embora. Isso serve para muitas coisas, né? Acho que para todas as etapas da vida, para todas as vocações, a gente tem essa parte, né, de poxa, eu quero, como você falou, namorado quer logo se casar, aí quando se casa quer logo ter filho, aí quando ter filho quer logo ter outro, e por assim vai.
Mas só pra contextualizar, pra aquelas pessoas que estão vendo que ainda não sabem o que é vocação, assim, de uma maneira rápida e geral, assim, pro pessoal entender o que você é, né? Então, não é o que eu sou, o que todos nós somos. Porque, assim, a gente tem que tomar só um cuidado de entender o que é vocação. Existe uma vocação que se chama vocação profissional. É aquilo que você se identifica em realizar num trabalho, no mundo, né? Mas é a sua identificação. Profissões, por exemplo. Eu tenho vocação a médico, eu gosto de cuidar ali das pessoas, eu gosto dos processos medicinais, de operar. Não, eu gosto de matemática, então eu quero ser um professor, um contador, eu gosto de português, então vou dar aula, vou ensinar língua, né, e tudo mais. Essa é uma vocação profissional. A vocação ao sacerdócio ou ao matrimônio e também a vida religiosa, enfim, essa vocação da qual a gente diz é uma identificação de vida. Entende? Por exemplo, você pode ser um médico e ser pai. Você pode ser um piloto de avião e ser pai. Você pode ser um motorista de ônibus e ser pai. Eu posso ser um padre contador, posso ser um padre administrador, um padre médico, como temos, né? Um padre apresentador também, né? Um padre podcaster. Não sei nem se esse termo que existe. Mas a razão de ser não vai deixar de ser em mim, melhor dizendo. Como eu posso explicar melhor? A vocação é uma identificação de vida. É um chamamento de Deus. É você entender qual é o tipo de serviço, porque é um sacramento que Deus quer que você realize no mundo. Uns têm o sacramento do serviço à ordem, outros têm ao matrimônio, outros a uma vida celibatária, solteira, religiosa, e por aí vai. Mas a vocação não pode ser vista como uma profissão, porque senão a infelicidade que às vezes acontece em algum determinado momento da sua vida vocacional vai te fazer querer desistir, né? Eu sou padre, quer dizer, serei padre, mas o ser padre não é como uma profissão que eu trabalho de 5 às 6 e depois das 6 eu vou para minha casa, tiro a minha roupa de trabalho e no outro dia de 5 às 6 eu trabalho de novo. Não. Ser padre é ser integral, é algo que não se separa. Como ser pai. Um pai é sempre um pai, em tempo integral. Fora o horário que ele está em casa, quando ele está na rua, quando ele está viajando, quando ele está trabalhando. Ou seja, é uma postura de vida, é uma identificação de vida que nós assumimos quando entendemos qual é o nosso lugar. Se é casar, se é ser padre. É algo que não se separa do nosso modo de ser, né? Que Deus nos chama. Falando em vocação, a gente não pode fugir da pergunta. Quando você soube que era essa vocação sua, que você recebeu esse chamado, sempre foi da vida religiosa? Cara, então, esse é um assunto muito longo, mas vocês têm tempo, né? Tem tempo. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas assim, eu sou filho de pais separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Sou eu, meu irmão, somente. E foi uma separação muito difícil, um momento muito conturbado, né? Por parte da família, enfim. E a gente acabou sendo expulso de casa por algum grupo de familiares e não tínhamos onde morar naquele momento. E a minha outra avó, por parte de mãe, a mãe da minha mãe, acolheu a gente na casa dela e a gente começou a morar com a minha avó. O meu pai, ele faleceu em 2021 de Covid, ele era pai de santo. Não pai de santo porque eu ainda não sou santo. Era pai de santo mesmo, lá Ubanda, Candomblé, agora eu não lembro especificamente qual era a vertente, né, do espiritismo dele ali. Mas ele era pai de santo. Então, assim, enquanto a gente viveu com meu pai, dos nossos primeiros anos, tanto eu quanto meu irmão, nós frequentamos muito centros de macumba. Meu irmão até tocava, né? Ele estava quase já se tornando o que se chama Ogã, que são as pessoas que tocam. Sim. Tanto que eu fui batizado na igreja, fui batizado também na macumba. Então, assim, estava bem confuso. E a minha madrinha na macumba chegou pro meu pai, que era uma amiga também da família, enfim, e falou com ele que ele não tinha que levar mais a gente. E a gente, se em algum momento quisesse ir, quando fosse mais velho, a gente deveria escolher ir ou não. E a família do meu pai, quase todo mundo frequentava a macumba. E minha mãe, quando se juntou com meu pai, parou de ter essa vivência de igreja. Porque minha outra parte da família é extremamente católica. Historicamente também. Então, quando a gente foi morar com a minha avó, veio isso. Meu irmão já tinha feito primeira comunhão. E ela falou pra minha mãe que tinha que me botar na primeira comunhão. E foi aí que eu comecei a ter o contato com a igreja. Ia muito contrariado, não gostava. Sábado, tinha que acordar cedo, às vezes depois foi pra tarde.
odiava estar na igreja, mas depois que eu fui pra catequese, no segundo ano eu já adorava estar na catequese. Eu adorava meus catequistas, os amigos que eu fiz ali. E aqui é um resumo, tá? Mas em determinado momento, alguém passou nas salas de catequese. Eu lembro, quando eu era criança, assim, eu já fui com catequese mais velho, tipo assim, uns 11 anos, 10, 11 anos, né? Pra 12. Aí alguém falou, quem quer ser coroinha aqui, levanta a mão. Até hoje, eu não sei porquê, mas eu levantei a minha mão e quis ser coroinha, nem sabia o que era ser coroinha, pra vocês terem uma noção. Depois que eu fui entender. E ali começou também essa minha aproximação com o sagrado. Acabei a catequese, mas acabei que tinha um vínculo com a igreja sendo coroinha. Fui coroinha. Ali foi onde eu conheci meus melhores amigos até hoje. Até falei isso na minha ordenação diaconal também. São amigos que eu conto pra vida e tudo mais. E o nosso padre era um padre um pouco diferente. Não assim, ele tinha 4 braços, não era isso. Mas ele era um padre angolano. Então, a missa dele era muito peculiar. Padre Tomé faleceu até há pouco tempo, que Deus o tenha. Eu fui coroinha dele, né? Ele era um homem negro, bastante alto, falava bem devagar, porque o sotaque angolano é um pouco embolado, então é bem devagar que eles falam, não sei se era ele também. Então a missa era assim, bem lenta, a paróquia era uma paróquia que não tinha tanta vida, era uma paróquia que já tinha tido bastante vida, não tinha uma juventude e tudo mais. E esse padre acabou sendo transferido. Ficamos um tempo sem padre, até ficava um diácono fazendo a celebração dominical pra gente, que era até o diácono César Bahia. E depois conseguimos um vigário dominical, que era o padre Érico Pitágoras, capelão da Marinha. E era um homem bastante rigoroso, assim, de gritar com a gente na missa. Você tá fazendo errado! Tá errado! Vem pra cá, sua lesma! Vocês reclamam, tá vendo? A gente aqui é muito paciente, eu e o Padre Luiz. A gente não dá esses gritos, né? Pelo menos não sempre. Não durante a missa. Não durante a missa. E era desse jeito, não é exagero. Se alguém na minha paróquia estiver assistindo isso, vai lembrar e vai saber que não é mentira minha. Meus amigos também provavelmente virão pra me zoar ou pra também ver a história, né? Estarem dentro da história. Então eles vão lembrar disso. Um amigo meu, inclusive, sofreu muito, o Rafael, né? Que era meio devagar. Então, era um homem muito rígido e isso acabou fazendo a gente ter essa postura também de ter que servir. Eu fui pegando experiência, porque ninguém queria servir na missa das 7 da manhã. Então eu ia sozinho, não sabia mexer em missal, ele não brigava comigo, ele me ensinava a mexer assim e tal. Aprendi. E após esse curto período, deve ter sido 1 ano, talvez 2, que ele ficou conosco, não lembro muito agora. Não era como hoje. Hoje vocês veem na nossa diocese, graças a Deus, temos até um número bom de sacerdotes. Mas há uns 10 anos atrás, 10, 12, 15 anos, a nossa diocese não estava assim. Tinham paróquias sem padres, tinham paróquias que às vezes um padre tinha que dar mais atenção. Por exemplo, a minha paróquia... Aí aconteceu o que vai acontecer agora, que eu vou falar agora, né? Quando o padre que está lá até hoje, o padre Cláudio, ele se ordenou num sábado, igual eu me ordenarei, e na quarta-feira ele já estava na paróquia, assumindo a paróquia. Né? Hoje a gente não vê isso, né? Geralmente o padre se ordena e fica um tempo como vigário com algum outro padre, né? Não como pároco, né? Não como pároco, mas administrador paroquial, que é quase um pároco ali, né? Depois de 1 ano, mais ou menos, um tempo depois que o bispo vai lá e dá o título de pároco mesmo para a pessoa, para o padre. E ele basicamente já assumiu como pároco. A paróquia é muito difícil. A turma dele quase toda já assumiu paróquia, para vocês terem noção. E quando ele chegou, ali naquele momento, eu tive uma experiência com um padre que eu não tinha tido antes. Né? Para mim, o padre era aquele cara alto, caladão, reservado, que a gente tinha medo, que falava embolado, né? E ou um outro cara muito grosso, muito assim também. E eu não sabia... o que era o padre em si, né? E, enfim. Aí o padre chegou, lembro até que ele estava na igreja, quando ele chegou, ele estava com a camisa do Vasco, ele é vascaíno, e de bermuda. Aí as velhinhas se escandalizaram, né, com aquilo. Um padre jovem, ele se ordenou com a idade que eu vou me ordenar também, 28 anos. Então foi um padre que revolucionou a paróquia, em todos os sentidos, fisicamente como espiritualmente, e era uma pessoa muito próxima. Por exemplo, nós jogávamos futebol toda semana, às vezes 3, 4 vezes por semana, mas tinha um dia de futebol, que era do futebol do pessoal do Maranatá, que são os irmãos que estão em recuperação de drogas. Então a gente jogava futebol com eles todo sábado, numa pracinha que é a Praça do Amor, que tem lá perto lá das nossas casas.
E o padre ia com a gente jogar futebol. Então, caraca, aquilo ali eu achava muito maneiro. Falei, pô, um padre vindo jogar bola, que loucura é essa, né? Ele todo grandão. Pode jogar bola? Era isso. Ele todo grandão, assim, no sentido que ele é muito alto, né? E ele lá de chuteira jogando, a gente brincava, todo mundo com medo de dar uma rasteira no padre, né? Aí tinha esse tipo de coisa. E aquilo foi me encantando, porque ele era próximo da gente, ele levava a gente pra lanchar, ele tava com a gente nas casas, ele chamava a gente pra fazer reunião, né? Então, assim, eu fui aprendendo uma faceta do sacerdócio que eu não conhecia, mas não pensava em ser padre, nada disso. Por quê? Eu tinha um sonho, depois que meus pais se separaram, que eu queria ser um pai que eu não tive, né? Assim, meu pai faleceu, mas nós éramos amigos. Eu amo muito, muito meu pai, né? Porque quando eu falo assim, parece até que tínhamos esse grande problema. Mas, assim, fato é que após a separação, meu pai foi ausente da nossa vida durante muito tempo. Seja financeira, seja física, de pai mesmo, né? Essa presença paterna. Então eu sempre quis construir uma família e ter um filho, ensinar ao meu filho as coisas que eu não aprendi. Eu não aprendi a jogar bola com meu pai, não aprendi a jogar peão com meu pai, nada disso. Foi com meu irmão, com os meus tios, com os amigos da rua. Então eu queria ser esse tipo de pai, construir a família que eu não tive, sabe? A gente passou fome, a gente não tinha onde dormir. Até brinco, né? Porque meu irmão fala que eu tenho medo de barata, mas não é medo de barata, eu tenho um nojo de barata até hoje, porque a gente dormia no chão. E se vira e mexe de madrugada, subiu a barata nas costas. Rato passava às vezes assim, né? Então, a gente acaba pegando esse receio, mas não é medo, é nojo. A gente brinca com isso. Mas eu queria ser o pai que eu não tive. E nessas idas e vindas de futebol, de repente o padre, né, no nosso grupo de cerimoniários, vinha perguntando, falando de tal... Por que você quer ser padre? Você não quer ser padre? Não, não, padre, Deus me livre. Aí falando de tal, você quer ser padre? Não. Falando de tal, todos muito santinhos. Eu era um dos mais atentados, né? E você, Alisson, não quer ser padre, não? Aí eu falei uma coisa lá, não muito legal pra ele. Ele, não sei o quê. Mas por quê? Eu falei, padre, eu quero ser pai, eu quero ter filhos. Ele, mas você vai ter muitos filhos. Se você for padre, não, mas eu quero ter os meus ali, ter a minha família. Ser essa presença, ele, mas Deus vai te dar muitos filhos. Só comigo que ele falou essas coisas, né? Com os outros ele não falou. Mas até então nada, aquilo foi ficando. E um determinado dia também foram algumas coisas que aconteceram, né? Tem essa identificação do padre e uma vez também num cerco de Jericó, o padre Silvio de Barros já veio aqui na nossa divina algumas vezes, ano passado ele não veio porque esteve doente, mas ele celebrou o cerco de Jericó daquela forma toda peculiar dele. Saímos da missa, os coroinhos cerimoniários, entramos na sacristia. Aí ficou um silêncio, ele olhou assim pro lado. Aí ele falou, quem vai pro seminário aqui? Aí todo mundo, né, olhando para aqueles que todos achavam que iam pro seminário, os mais santinhos ali, o Bruno, o Gabriel, o Daniel, os gêmeos. E aí ele falou, não se enganem, os mais encapetados são os que ficam na igreja. Aí nesse momento, parecia cena de filme, né? Todo mundo olhou para trás, olhou para mim. Aí eu fiquei assim, que loucura é essa, né? Uma coisa engraçada, mas... eu comecei a sentir mesmo esse chamado propriamente quando eu fiz o meu crisma, porque a gente fazia 2 retiros ou 3 retiros do nosso crisma de 3 dias e eram retiros bem querigmáticos, a gente fazia uma experiência de oração, pregadores muito bons, né? E um dos pregadores, o primeiro pregador falou assim, enquanto a gente rezava, né, eu senti a presença, eu tive até uma visão, mas nada relacionado à vocação naquele dia, e ele falou, Deus está me mostrando que tem 3 padres aqui nesse salão. Aí na hora que ele falou aquilo, meu coração já começou a pegar fogo. Não. Eu me bateram assim, né? Eu falei, não. Aí passou, pregou e tudo mais. Licença. E depois eles falou. Aí depois foi outro pregador. Deus está me mostrando 2 padres aqui, de novo. Diminuiu. Aí eu já mudei a minha oração, né? Aí eu falei, cara, não é possível, cara. Eu falei, Senhor, se for pela salvação da minha família, pela salvação do meu pai, eu te entrego a minha vida. Né? Eu te entrego o meu coração, não sei, eu só rezei assim, sem entender nem o que era padre direito e tudo mais. E depois disso eu fui conversar com o padre, propriamente, padre Cláudio, e começamos um processo de conversa sobre vocação. E a gente começou a falar de vocação, ele começou a discernir comigo que era ser padre. Porque a gente tem uma caricatura do padre, né? Mas ele me pegou, assim, me levou para ele celebrar fora, eu sempre ia com ele nas missas, né? Só eu sozinho ajudava na missa. Ele tinha uma reunião na paróquia, eu participava da reunião do lado dele para ver como ele agia na reunião. Ele ia no hospital, eu ia com ele. Ele ia não sei aonde, eu ia com ele.
Então, assim, ele me mostrou todas as facetas da vida sacerdotal. Ele me mostrou quando ele estava sozinho, me mostrou a solidão sacerdotal, me mostrou as alegrias sacerdotais, reuniões que ele tinha que chamar a atenção das pessoas, e as pessoas brigavam, ficavam tristes e choravam, né? Para ele falar, olha, para você ver que não é fácil, a gente tem que às vezes brigar com as pessoas, chamar a atenção, porque isso que é o pastor. Então, assim, ele foi me mostrando o que era uma ação de pastor, o que era ser padre. Não só ele estar no altar celebrando missa. Até ele falava isso, ele falou, Alisson, celebrar missa é a parte mais tranquila do dia. É a melhor parte, às vezes é o que restaura a gente. O que a gente faz além da missa é o que é difícil. Vida de oração, atender as pessoas, visitar os doentes, fazer encomendação de corpo e tantas outras, administrar dinheiro, obra, se preocupar com projeto espiritual e tantas coisas. Então, assim, aquilo foi me encantando de certa forma, mas ainda assim eu não sentia assim que era talvez o que eu quisesse, mas comecei a fazer o grupo vocacional. Tu tinha quantos anos quando começou no grupo? A primeira vez eu tinha, cara, eu acho que eu tinha 17 para 18 talvez. E quando eu comecei, foi o período também da Jornada Mundial da Juventude, mais ou menos ali. Um pouco depois, talvez, eu comecei a me relacionar com uma menina, namorar mesmo. E só que eu tinha muita vergonha de falar pro padre que eu tava namorando, porque a gente tava fazendo esse processo vocacional, eu sentia que ele tinha muita esperança em mim. E ele falava para as pessoas que ia ser padre contra a minha vontade, né? E então eu não queria magoá-lo e tudo mais. Até que ele descobriu, a nossa relação ficou meio estremecida, né? Assim, não que ele me distratasse, mas eu não continuei o acompanhamento, não fui falar com ele assim, padre, eu quero dar um tempo, quero namorar, quero ver se é isso mesmo, né? Enfim, não aconteceu isso, por erro meu. Então, comecei a namorar, foi um relacionamento de mais ou menos quase um ano, um pouco, muito, muito bom, fui muito feliz, mas não deu muito certo. E aconteceu uma situação no relacionamento que eu fiquei muito triste, muito magoado. E também, depois que o relacionamento terminou, eu tive uma postura muito ruim, assim, porque eu tinha imaginado a minha vida como padre. Eu estava no grupo vocacional para ser padre. Né? E é naquele período que a gente faz vestibular, um monte de coisa, né? E não vê que não tá passando em nada. Aí eu falei, poxa, mas eu ia ser padre, tranquilo, eu ia fazer faculdade lá e tal. Aí comecei a namorar. Cancelei padre, vou construir minha família, meu sonho. Voltar a estudar, filho. Não, mas eu ainda estava estudando. Eu estava no segundo, no terceiro ano do ensino médio, né? Fazia técnica integral em Santa Cruz, era muito longe da minha casa. Aí, quando o relacionamento terminou, eu fiquei, assim, nesse, entre aspas, desespero. Porque eu tinha um projeto de vida que eu cancelei para realizar uma vida com uma pessoa que naquele momento não aconteceria mais. Então, eu fiquei um pouco perdido, né? E, graças a Deus, eu tive amigos ali que aconteceram coisas também do relacionamento que me entristeceram muito. Eu cheguei assim, a ficar com quase uma depressão bem leve, não diagnosticada, né? Mas hoje é muito mais falado de depressão do que era antigamente. Mas pelo que eu sentia hoje, eu vejo que já era ali um início. E graças a Deus eu tive amigos, né? Foram até meus padrinhos de ordenação diaconal, dentre outros, a própria família, que me ajudaram também a me reerguer assim, espiritualmente, e procurar, e junto com comitante essa fase de recuperação, veio a notícia que eu tinha passado no vestibular da UERJ para fazer contabilidade. Aí eu falei, pô, beleza, novo projeto de vida, né? Você contador. Eu vou ganhar meu dinheiro e tal, vou ajudar minha família, depois arrumo uma namorada de novo, isso aparece e tal. Então, a minha vida ganhou um sentido de novo naquele momento. Comecei, né, e um pouquinho antes de começar a faculdade, eu também comecei a trabalhar numa empresa, no escritório de contabilidade, lá em Irajá, né, no Ceasa, e a empresa que me contratar depois ia me efetivar para um cargo melhor e tudo mais, porque eu estudava, né, tinha um projeto para mim ali profissional. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhava durante o dia, saía direto do trabalho, ia para a faculdade, lá para o Maracanã, de Irajá para o Maracanã, chegava em casa por volta das 10, 11 horas, isso quando dava sorte, jantava, acordava umas 5, 6, tudo de novo, todos os dias. Inclusive eu trabalhava sábado, então não recomendo, você que não pode trabalhar sábado, não trabalhe. Trabalhar sábado é muito ruim, porque você vê, e quando você não trabalha sábado, ninguém faz nada sábado. Mas quando você trabalha sábado, todos os seus amigos vão jogar futebol, vão pra piscina, vão fazer alguma coisa. Então, se eu puder te dar essa dica, nunca trabalhe sábado, se você puder. Claro, existem necessidades maiores do que o nosso querer, né? Mas não trabalhe sábado. Então, assim, eu era sofro muito... com isso até hoje. É. Porque querem ir pra praia sábado. É.
e eu tô trabalhando. Pois é, eu sofria muito com isso, né? E... Então, assim, era uma rotina bem puxada. A faculdade exigia, né? Faculdade estadual do Rio e tal. E chegou um momento que eu tava no banheiro, tomando banho. Assim, numa dessas que eu cheguei tarde, tinha sido um dia bem difícil. Ônibus lotado, loucuras, né? E eu fechei o olho assim, deixando a água cair. Eu falei, caraca, eu senti um vazio tremendo. Assim, um vazio inacreditável na minha alma, cara. De que tudo que eu estava fazendo não tinha sentido, né? Não tinha porquê aquilo. Eu ia ganhar dinheiro, ia fazer isso, ia ter reconhecimento e tal. Mas assim, eu senti essa sensação. Cara, não quero mais sentir isso. E fiquei pensando, né? E tava próximo da Páscoa, teve a Páscoa. Eu tava assim, já não era mais coreano em cerimoniário, eu ficava lá em cima, sentado na igreja, tem um mezanino. E um dos domingos da Páscoa é o domingo do Bom Pastor. E o padre fez uma homilia muito bonita, falando sobre o coração do bom pastor, o que é ser o bom pastor. E aquilo ali, pra mim, cara, enquanto ele falava sobre as características do bom pastor, meu coração esquentou. E eu, caraca, comecei a chorar. Eu tava até escondido na época, eu conseguia me esconder ainda, né? Tava atrás de uma pilastra lá em cima. E o padre nem me viu, né? Nem podia falar que ele tava me mandando recado, mas ele nem tinha me visto. E eu, caramba, e aquele momento, tudo fez sentido pra mim, porque... aquele vazio que eu tava sentindo, e eu lembrei de novo da minha vida vocacional, do que eu tinha aberto mão pra namorar, pra estar num relacionamento. Tanto que quando acabou a missa, eu fui direto no padre e falei, padre, eu quero voltar a discernir a vocação, porque eu senti isso quando o senhor falava e tal, eu quero voltar a discernir, eu quero entender se é isso pra minha vida. Aí o padre se assustou assim, né, porque desde então eu não tinha falado com ele mais. Ele, não, calma aí, depois a gente conversou, ele falou que não brigaria comigo por eu ter ido namorar, né, que isso era normal às vezes, mas que não era pra fazer mais aquilo. Então eu voltei a discernir naquele momento, fiz o grupo vocacional em 2015 de novo, voltei em 2015, um pouco depois já, talvez em março, abril, maio, alguma coisa assim, já mais distante, só que o pessoal do grupo vocacional já me conhecia, antes do seminário e antes de eu ir no grupo vocacional. Então eles me acolheram de novo lá. Eu voltei a fazer o grupo vocacional até o final do ano, né? Que é quando vem a resposta, que a gente passa o ano inteiro indo, e no final do ano o seminário fala, olha, estamos vendo em você características de vocação, e a gente gostaria de contar com você. Você tem interesse em entrar para o seminário? Aí a gente responde, né? E chegou naquela semana da resposta, e eu tava muito tenso. Falei, cara, e agora? Será que é isso mesmo, né? Eu falei, pô, a gente é muito bobo, né? Eu falei, Deus já me falou de várias formas. E estava tendo uma missão lá na paróquia, uma missão da Aliança de Misericórdia, comunidade da qual eu gosto muito, né? Bem próximos, assim. Já tive a alegria de fazer uma missão juntos com eles numa Cracolândia. E a gente tava tendo um grupo de oração e eu rezando. Eu falei, Deus, olha só, eu sou muito teimoso e eu sou muito burro. Eu falando interiormente, né? Eu sei que o Senhor já fez um chamado, mas assim, eu acho que se o Senhor não falar claramente ao meu coração, eu não vou entrar, eu vou dizer que não, que eu tenho medo, né? Porque assim, eu abri mão de muita coisa, entre aspas, mas não era esse medo que eu tinha de abrir mão, eu vou explicar o porquê. Então, assim, naquele momento eu rezando em línguas e tal, aí daqui a pouco sai uma moça da comunidade que eu nunca mais vi. Aí ela virou pra mim e falou, olha, os caminhos de Deus são irrevogáveis. A voz do irmão é a voz de Deus. E naquele momento, aquilo foi pra mim assim, cara, para de palhaçada, todo mundo já te falou, eu já te falei, o padre tá te falando, então assim, é a sua vida. Aí eu decidi naquele momento. Mas o que eu tava dizendo é que o meu medo não era de entrar para o seminário, abrir mão de trabalho, abrir mão da família, de ter filhos e de entrar na faculdade. De estar na faculdade. O meu medo era não fazer a vontade de Deus. Porque na minha paróquia não sei se tem ainda, né, um banner com uma frase de Bento XVI, que diz justamente isso. Jovem não tem medo de desafio. O jovem tem medo de uma vida sem sentido. Então, assim, se a gente tem sentido naquilo que a gente faz e vive, a gente passa por qualquer desafio, qualquer montanha, por mais difícil que seja a escalada, porque a gente vê sentido naquilo e aquilo corresponde ao nosso coração. Então, claro, tem aquele medo de abrir mão, mas
olha, não tive decisão melhor do que ter saído. O dia que a gente foi pro seminário, que a gente se muda, né? Que eu cheguei no seminário e entrei, fui dormir no seminário, num quarto ali com 4 irmãos jamais. A paz que eu tive de estar naquele lugar é algo que eu falei, caramba, é isso mesmo. É a tristeza toda da família, que a gente quer vai embora, a mãe chorando, o irmão chorando. Aquela cena mexe com a gente, né? Até alguns falam, caraca, até pensei em voltar naquela hora. Eu não, nem olhei pra trás, pra não pensar. Mas a sensação que eu tive naquele dia era justamente isso, de que não importasse o que viria ali. A verdade é que eu estava entendendo que eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou a viver. Então, eu nunca mais tive essa sensação de vazio quanto eu tive naquele dia que eu falei aqui que eu estava tomando banho e era como se nada fizesse sentido para mim. Então, até mesmo, né, você que possa estar ouvindo isso, o chamado de Deus é justamente assim. A gente pode não ter pensado, não ter sonhado, mas Deus coloca os sonhos dele no nosso coração e faz com que o sentido que ele tenha para a nossa vida se torne nosso sentido, e a plena realização dos nossos atos é abraçar esse chamado de Deus. Então, desde então, não senti mais esse vazio. E tinha até uma brincadeira que eu falava com meu irmão diácono Thales, né? Que a gente estava fazendo agora no final do seminário, um pouco antes da ordenação, que era justamente isso. A gente falava, olha, Deus me mandou entrar pro seminário. Até hoje ele não mandou sair. Então, eu tô aqui, vou me ordenar. Era simples a matemática para decidir se eu queria me ordenar ou não. Então, claro, é uma forma de brincar, né? Mas não é um período fácil. A gente tem diversas crises, a gente tem diversas lutas interiores e exteriores, problemas familiares que nos fazem pensar em largar tudo. Mas é aquele desejo, né? Aquele sentido de estar no lugar certo, fazendo aquilo que Deus me chama a fazer. Aquilo sempre foi reconfortante e fez com que até mesmo o sofrimento tivesse sentido durante todos esses 8, 9 anos ali com o grupo vocacional, e que vai fazer mais sentido ainda agora, né? Como o ouro é provado no fogo, nós também passamos pelo fogo, passamos pela provação, para que Deus possa tirar de nós um ouro melhor, né? Mais forjado, mais brilhante para as pessoas. Cara, é muito linda essa história. Não, é que a gente ficou aqui um bom tempo escutando. Porque ele falou um monte de coisa que eu nunca imaginava que ele passou. É aquela coisa, né? A gente olha hoje e a gente não consegue enxergar a pessoa do passado, né? Cara, será que ele passou por tudo isso? Tá aqui. E eu acho um negócio muito legal também, que é aquilo, a gente olha pro padre, pro seminarista, pro diácono que está indo pra se ordenar padre, a gente fala, nossa, ele nasceu pra isso. E sim, realmente ele nasceu pra isso, né? Mas quando a gente começa a escutar as histórias, ver, a gente fala, nossa, ele realmente nasceu pra isso. Só tem a confirmação. Ele tava de coração aberto pra... Um fato interessante é que eu sempre gostei muito de desenho, né? Eu sempre gostei muito de desenho, assistia todos. Quando eu era mais novo, Cavaleiro do Zodíaco, Liga da Justiça, X-Men, assistia bastante desenho. Então eu sempre tive essa imagem do herói, de ajudar as pessoas, o herói. Então eu sempre gostei muito, sempre brincava de herói, essas coisas. E eu vi no padre, na figura do sacerdote, essa forma de super-herói sem poderes. Falei, como um homem sem poderes pode ajudar tantas pessoas? E eu também sempre tive um desejo, independente de ser padre ou não, de que eu não queria que a minha vida fosse mais uma vida. Fosse mais uma pessoa que cresce, trabalha, ganha seu dinheiro, tem seus filhos e morre. Eu queria que a minha vida impactasse a vida das pessoas de alguma forma. E foi assim que eu entendi qual era a minha vocação. Eu acho que a gente, durante toda a nossa vida, a vida é mais do que trabalhar, do que estudar, tudo faz parte e é digno. Mas, no final das contas, também o que vai dizer sobre nós é o que nós fizemos pelas pessoas, como nós impactamos positivamente e ajudamos aquelas pessoas a encontrarem o seu sentido de vida. Então, essa era uma sensação que eu tinha, né? Tinha até uma postagem minha antiga no Facebook que os meus amigos zoavam, porque eu fiz essa analogia do padre com o super-herói. Um padre que não usa capa, a capa do padre é a batina, né? Então, foi esse tipo de ação, né? Que um homem normal, comum, recebe para si algo gigantesco e faz com que as pessoas recebam a salvação. Ou seja, a figura do herói, né? É isso que me encantou também. É doideira. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Eu sempre
Porque o que eu tenho pra mim, tipo, ele entrou no seminário, ficou 8 anos, agora é padre. Já nasceu assim, pensou... Não, existe um caminho, né, cara? Como eu disse, a gente chegou a passar fome, necessidade. Eu era criança, eu meu irmão e minha mãe praticamente construímos a nossa casa. Construir, que eu digo, pegar, cavar buraco no chão, fazer viga ali, sapata. Carregar tijolo, sapata, botar telha. Então, assim, hoje eu serei padre, mas é porque também tive pessoas que passaram ali na trincheira comigo, né? Meu irmão, minha mãe. Quantas vezes eu vi minha mãe chorando porque não tinha que dar pra comer pra gente? Conta de luz vencia, a luz era cortada, a gente ficava no escuro. Ouvir de familiares, talvez que... De todos os que... Os netos, né? Nós que talvez éramos para estar numa vida errada, porque nós não tivemos um pai presente, tivemos toda essa dificuldade. E claro, ainda tem isso. De certa forma, ainda fomos, entre aspas, expulsos de novo da segunda casa. Porque assim, meu tio, ele quis casar, ele é deficiente, e a esposa dele, atual, queria morar, né, com ele, e não tinha espaço. E ele tinha medo que o meu irmão namorasse a filha dela, que eles tinham mais ou menos a mesma idade. Então a gente teve que se virar, né? Nesse momento, para poder também estar ali. A casa que a gente tem até hoje, não estamos mais nela, minha avó faleceu, estamos na casa da minha avó, mas está lá até hoje, né? Sempre é um lugar de segurança. Olha, assim, a gente vê tudo que a gente passou, e não que a gente não vá passar por mais dificuldade, não é isso. É porque também o sacerdócio não é o serviço, né? Mas que tantas coisas que a gente passa não diz nada sobre aquilo que a gente é, né? Somos minha mãe, meu irmão, então abdicou de tantas coisas para que a gente tivesse uma vida boa também. E, cara, é a felicidade que dá de estar fazendo a coisa certa. As pessoas olham justamente pro padre, vendo o padre uma rocha, vendo o padre no altar de Casulla, o homem perfeito, que já chegou pronto. E, claro, tem aqueles que entram no seminário que tiveram uma família ótima, excelente, que tiveram pais ali no seu processo formativo, que ajudaram financeiramente, que estiveram juntos sempre. No meu caso, minha mãe e meu irmão sempre estiveram presentes. Meu pai também esteve presente, né, até o momento dele. Tanto que o meu último contato com meu pai foi quando eu recebi o leitorato. Uma semana depois ou 2 ele faleceu de Covid. E... assim, mas tem pessoas que passam dificuldades mesmo, né? Que não tinham muita coisa, que não conseguem nem pagar, às vezes, a mensalidade do seminário, que é um valor simbólico, e ainda assim elas chegam porque a misericórdia de Deus é muito grande, né? E Deus não olha para aquilo que tem ou quem não tem. E dentro da história de cada um, dentro daquilo que você vive, da dificuldade que você passou na sua casa, na sua família, Deus vai tirar algo bom. Deus vai tirar uma pérola para que possa alimentar as pessoas, né? Algo precioso, uma água que transborde ali da sua dor, que vai alcançar a vida das pessoas, né? Ideal que todos tivessem apoio, mas não tem. Tem gente que tem pais evangélicos, tem gente que só ele é católico da família, e cada um na sua história vai agregando e vai também ajudando as pessoas naquilo que você teve, né? Como história de vida. Acredito que se aqui fosse um programa de auditório, você estaria sendo aplaudido agora. Mas sua história é muito bonita mesmo. Mas falando agora de futuro, né? Porque... no futuro prometido, não, esse é pagode. Dia 9, dia 16, sua ordenação, né? Virou padre. Já é padre. Vigário da paróquia. Será? Será? Tudo indica, né? Vamos ver. Sábado já vão ter a resposta. Vocês vão estar vendo, não ficarão ansiosos para isso, né? Já terão a resposta. Qual é a sua maior ansiedade, no bom sentido, para quando você for ordenado padre? Cara, é um pouco do que eu falei no início, né? A gente, quando é diácono, é muito legal, é muito feliz também. Mas eu sinto que eu poderia estar fazendo mais. Então, assim, algumas pessoas são muito ansiosas para celebrar a sua primeira missa. Eu tenho 2 ansiedades hoje. De fato, eu estou ansioso e quero poder celebrar a missa, porque para mim vai ser inacreditável, primeiro. Eu, tão ruim, tão péssimo, tão pequeno, através das minhas mãos pecadoras, vai sair o sacramento da comunhão do Senhor para as pessoas, né? Então, primeiro, essa é uma das maiores ansiedades, ver esse mistério acontecendo através de Cristo, me tornar em persona Cristo naquele momento. Mas o que eu, de fato, espero mesmo fazer é atender confissão, cara. Eu tô muito ansioso para poder... não pra fofoca, não pra saber o que as pessoas fazem. Não é isso. Mas porque, assim...
através do sacramento da confissão, muitas pessoas voltam para Deus, muitas pessoas que estão destruídas encontram esse fôlego, né? Esse respirar no Senhor. E a confissão, quando ela é bem feita, quando ela é através de um arrependimento verdadeiro, ela salva, né? Então, a minha ansiedade é poder fazer com que as pessoas possam ir para o céu. E para ir para o céu a gente precisa estar sem pecado, para ir para o céu a gente precisa estar em Deus. Então, essa é uma ansiedade. Também quero rezar pelo meu pai, né, que faleceu. Infelizmente ele não vai poder estar na missa, mas celebrarei a primeira missa também em honra à sua morte, né, para que Deus tenha misericórdia dele. E eu ia falar alguma coisa e agora esqueci. Mais alguma coisa. Isso acontece. Daqui a pouco tu lembra e tu fala. Tá. Lembrei. Não, é rápido. É só aquela questão de que, quando a gente está no seminário, muitas pessoas falam assim, eu vou ser um padre professor, um padre psicólogo, um padre doutor, um padre que atende muita direção espiritual, um padre que vive fazendo missão. E eu tive pra falar, cara, eu não sei o que eu vou ser, não. Qual tipo de padre que eu vou ser. E depois eu entendi, cara, amadurecendo na vocação, falei, olha, eu vou ser o padre que as pessoas precisem que eu seja. Primeiro eu vou ser presente, né? Eu quero que as pessoas, quando precisarem de um padre, elas saibam que eu estarei lá, que elas saibam que elas podem contar comigo. E sendo presente, eu já vou conseguir fazer tudo que precisa ser um padre, né? Que é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e por aí vai. Mas ser o padre que aquela paróquia precisa que eu seja. Um padre que atende confissão de 7 da manhã a 10 da noite, por exemplo. Se fosse essa vontade, se fosse essa necessidade, que seja, entende? Um padre confessor. Então, essa é a minha cara sacerdotal que eu quero ter. Um padre alegre, que é feliz, que está com as pessoas e que se alegram com os que se alegram e choram com os que choram. Não deixando nunca ninguém desamparado. Claro, ao impossível ninguém está obrigado. Às vezes eu não vou poder abraçar a todos. Mas sempre que eu puder, eu não posso negar nada, né? Porque, como diz o Monsenhor Jonas, na música que ele diz que compôs, tudo te entreguei, nada me restou. Então, é tudo mesmo, é tudo. Não é um trabalho, é a identificação. Novamente, se palmas. Tiver, palmas simbólicas aqui. Assim, Curiosamente, palmas em Libras. Curiosamente, essa seria a próxima pergunta, né? Porque enquanto você ia falando aí do Padre Cláudio, que o Padre Cláudio te ajudou, a pergunta era, você tem essa vontade de ser esse padre que vai guiar outras pessoas para o seminário, outras pessoas de vocação? Mesmo essa sendo a missão do padre ali, né? Guiar outras pessoas para o céu, né? Cara, acaba que a gente vê que muitas vocações às vezes morrem, infelizmente, porque ou a paróquia não tinha um padre, ou não tinha um padre que desse tanta atenção àquela alma, àquela pessoa. Isso é muito triste, né? Então, como eu disse, ser o padre que as pessoas precisam que eu seja. A vocação, o despertar da vocação é fruto de um trabalho. Quando o trabalho está sendo realizado, quando um padre está presente, as vocações acabam surgindo, porque os jovens se encantam, os jovens também veem ali uma forma de viver. Então, assim, quando o padre é o padre, quando ele é o padre em sua essência, esse é o maior trabalho vocacional que ele faz. E, claro, todas as vezes que alguém quiser discernir a vocação, eu sempre vou estar aqui, isso não tem nem o que dizer, né? Porque eu vou morrer um dia, eu vou passar, mas a igreja continua até o dia que nosso Senhor retornar. E a igreja precisa de trabalhadores, precisa de operários. Então, eu tenho esse desejo também, claro. Hoje o padre é meu pai, assim. Nós temos ali uma pequena família sacerdotal por ele. Somos 6 da nossa paróquia. Então, éramos 7, agora somos 6. Tem outros de origem, mas não foi o padre Cláudio que enviou. Então a gente acaba criando essa comunidade. Então é muito legal ter essa familiaridade, né? De pessoas que também caminham contigo, que saíram do mesmo lugar que você, que conhece a sua realidade de vida, né? E assim a gente vai. Porque o padre sozinho, ele não se salva. Ele precisa da comunidade e também da ajuda dos seus irmãos sacerdotes. Porque muitas vezes o padre acaba tendo que desabafar, descansar, e o padre descansa também com outros padres, com suas amizades. Então, criar essa comunidade também, não é que seja um sonho, eu acho que, se acontecer, vai ser fruto do trabalho que já tem que ser realizado, que é amar a Deus e ser padre mesmo, né? É o mínimo. É como confessar, andar, celebrar a missa, é o que tem que ser feito. Alô, Gabriel Aguiar. Aqui, ó, você aqui. Cadê? Que isso, merchan?
Não. Tem algo mais aí que você queira tirar alguma dúvida sobre sua caminhada? Eu lembrei eles falando sobre o seminário. Pra entrar pro seminário tem que ser flamenguista, tá? Não pode ser vascaíno, nem tricolor. Tô brincando. Alô, Padre Julinho. É diácono ainda? É diácono, né? Diácono, Alisson. Tu falou sobre o teu tempo no seminário, tem toda uma preparação. E durante esses 8 anos, tem os estágios, entre aspas, na paróquia. Isso. O que tu pode tirar como experiência, alguma história que aconteceu em alguma paróquia que tu passou? Alguma curiosidade? A história é muito difícil, mas vamos lá. Não, essa realidade do seminário, de colocar a gente em paróquias, quando acontece mesmo, né, de você ter várias experiências, é muito boa, porque você tem várias experiências, né? Eu comecei o primeiro ano no Complexo do Turana, e era um trabalho muito difícil, porque assim, as capelas estavam ligadas na época ao seminário. Hoje tem uma paróquia lá que está ligando as capelas. Então, assim, eu tinha que ficar no seminário de segunda a segunda, não tinha esse refresco de sair um pouco, de descansar daquele ambiente, e eu tinha que ir para a capela. As capelas eram uma em cada parte do morro. O morro era dividido em 3 partes. Tinha uma aqui, uma no meio e uma na outra ponta. Todas de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Libertação. Então, para chegar era de difícil acesso. E algumas vezes eu ia andando, mas era muito, muito grande a subida do Sumaré. Então eu ia de mototáxi. Primeira experiência, nunca tinha andado de mototáxi, né? Era uma loucura, subir e descer morro de moto. De batina. Muitas vezes de batina. A maioria das vezes eu ia de calço, porque ficava com medo da batina agarrar na moto. Aí na outra capela, a moto só ia até um local. Aí o resto eu tinha que fazer andando. E em outra capela, a maioria das vezes era andando, porque também eu não sabia, só fui saber quase no período final. Eu tinha que subir, tinha um caminho que fazia pelo outro lado, né? E você subia. Então tinha essa realidade difícil de trabalho pastoral, essa realidade peculiar ali, né? Mas tinham pessoas que amavam a Deus, pessoas tementes, pessoas que buscavam a Deus de todas as formas. Outra experiência também que eu tive logo após foi vir para cá. Então fui seminarista aqui, agora sou diácono, mas fui seminarista aqui durante 2 anos. Aqui tive um problema de saúde gravíssimo, quase perdi minha vida, né? Tive um problema e fiquei internado aqui. Eu fui muito abraçado, fui muito acolhido. As pessoas se preocupavam de verdade comigo, se eu tinha um remédio, se eu estava precisando. Então eu vim aqui para trabalhar, mas fui acolhido, né? Foi um período curto que eu fiquei doente, é claro, mas tive essa experiência aqui. E aqui eu conheci uma paróquia muito amorosa, senti muito amor das pessoas, as pessoas nos acolhiam, perguntavam se estava precisando de algo. Parece que está atrelada à Divina Providência, é o título, né? E aqui eu fui muito amado, tanto que foi muito difícil sair em 2020 daqui. E daqui eu fui para Nossa Senhora da Paz, lá em Ipanema, que é uma realidade totalmente diferente das outras que eu tive. Primeiro que começou com a pandemia, a paróquia ficou fechada quase a pandemia toda, ali, o ano de 2020. Foi abrir lá para novembro, final de novembro, dezembro, as missas. Então eu fiquei praticamente aquele ano inteiro em casa. Eu não ia para as missas lá, eu não fazia pastoral, eu ficava em casa mesmo. O seminário ficou em casa. Mas alguns já conseguiam ir para as paróquias, porque os padres liberaram, mas o padre que eu estava não liberou, porque ele era idoso, ficava com medo de se contaminar e tudo mais. E lá é uma paróquia muito específica, muitos turistas, tem não sei quantas missas no domingo, tipo assim, 10, 12 missas no domingo, missa de quase de hora em hora, confissão ali diária, e assim, são muitas, e sempre tá cheia a missa, sempre tá cheia, tem muitos turistas naquela região, né? Mas, atrelado a isso, eu não fiquei ligado muito à paróquia. O padre, na época, pediu um seminarista para trabalhar no Cantagalo. Sempre tem uma favelinha na minha história, né? E ele queria que eu ajudasse na capela do Cantagalo, que tinha um seminarista lá, mas que saiu, foi para outro lugar na época e estava muito abandonado, assim, né, a capela. E ele queria que eu movimentasse. Então, basicamente, eu não ficava na paróquia, eu ficava muito mais lá na favela. Na capela. Na capela. Subia domingo, voltava domingo depois do almoço e praticamente também eu estava livre se eu quisesse ir pro seminário. Mas ele é uma comunidade muito boa, né? Pessoas que me amaram muito também. Tem as suas dificuldades, como, gente, toda a igreja tem as suas dificuldades. A nossa realidade aqui da Divina não é uma realidade de outros lugares. Tem muitas coisas boas já prontas. Tem lugares que precisam ser coisas construídas, feitas, muitas obras. Então, assim, aqui também tem suas dificuldades, não se enganem. Mas cada um lugar tem sua dificuldade específica, além da criminalidade. E era até perigoso, porque, assim, eu já subi o morro e passava pelas bocas como se nada estivesse acontecendo, né? De tanto ter o contato
com aquelas coisas, com as armas e tudo mais, a gente acaba se acostumando. A pessoa, olha, isso é perigoso, porque se acontecer alguma coisa, tu tá aqui no meio, tem que ter medo. Falei, cara, mas eu já passava da boa tarde, tudo bem? Benção, pai, Deus abençoe, de batina. Então, assim, são essas experiências diferentes, ao mesmo tempo que eu tava num lugar onde as pessoas tinham muito poder aquisitivo, ali embaixo, né, em Ipanema, talvez um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, e, por outro lado, para o Cantagalo, onde as pessoas têm bastante dificuldade, pessoas precisam de auxílio, né, da igreja, seja monetariamente ou seja espiritualmente. Então, são experiências que nos agregam, e agora me ordenei e o bispo me mandou para cá. Não mais o seminário, mas o bispo. E assim a gente vai vivendo, vai se alegrando. Agora, história é mais difícil, mas a gente faz cada coisa, né? Por aí, aqui a gente teve a alegria de conduzir um retiro grande, que é o Kairos, que tem até hoje. Começou com outro seminarista, que foi o Cadum, e o Felipe e eu continuamos, e depois o Arthur continuou, e até hoje tem. E graças a Deus essas coisas vão caminhando, né? Para mostrar que não é o que você faz, mas que as coisas têm que permanecer. Curiosamente, essa paróquia é a paróquia do Guido? É a do Guido. De origem do Guido, onde o Guido está enterrado, não, né? Ele está no seu lugar lá no cantinho, né? Seu túmulo. Perfeito. E o Guido, que é o padroeiro do seminário, né? Do seminário, não. Não? Não, o padroeiro do seminário é São José. Perdão. O Guido, ele foi seminarista no seminário São José. É porque quando eu visitei lá, na academia tem um paredão do Guido grandão. Não, Ou eu tô não, ficando maluco? Isso, não. Quando você sobe no seminário, tem um desenho do Guido na entrada. E dentro da academia, que tem uma mini academia no seminário, tem uns desenhos de vários santos. Eu não lembro se o Guido está nesse desenho. Mas eu acho que não. É porque eu tenho essa lembrança de um desenho grande do Guido. Tem na entrada, assim, nas escadas subindo no seminário. O Guido que foi da turma do Padre Cláudio, né? Então, assim, ele que saberia dizer melhor algumas coisas ou não. Eu confesso que não tinha muito contato. Não sou, assim, muito por dentro da história do Guido, na verdade. Eu nunca tive muita devoção a Guido, mas tem muitos testemunhos, né? Seja na paróquia, seja até mesmo os seminaristas têm muita devoção a ele, mesmo ele ainda não sendo santo. Ele é servo de Deus, está no processo aí para ver se vai canonizar ou não, e viveu lá no nosso seminário, né? Isso mostra que a santidade ainda é viva. Cabe a cada um de nós lutar por ela, porque é um rapaz de há pouco tempo que faleceu e os santos continuam por aí. Tem tantas pessoas que são santas que a gente não sabe, que acabam morrendo, a igreja não canoniza, que são os santos não proclamados, né? E existem aqueles que a igreja acaba canonizando por causa das suas virtudes ali. Entendi. Mas estão aí no nosso meio, cara. Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que nos edificam, e no seminário não poderia ser diferente, né? Diácono, né? Agora, Diácono Alisson, né? Daqui a pouco, Padre Alisson. Vai ter que acostumar. Já foi difícil acostumar pra Diácono. Eu confesso que eu vou trocar às vezes, aquele primeiro momento. Aí vai ter que se confessar. Bom que você gosta, né? Não, eu não vou confessar, porque eu vou estar com raiva, entendeu? Que isso, pai? Claro. Não pode negar não, pai. Viu? Já soltou o padre aí, né? Tá na raiva. Vai ser automático. O ódio vai rápido, viu? Se você tivesse que dar uma dica, assim, por assim dizer, para aquelas pessoas que estão querendo ali entrar na vida sacerdotal, entrar no seminário, ou estão em discernimento vocacional, qual seria? O que você falaria? O que você gostaria de ouvir quando você estava nesse processo? Cara, difícil isso. Porque, assim, cada pessoa é uma pessoa específica, né? Com suas dores, com as suas alegrias, com suas dificuldades. Mas o que eu gostaria de ouvir, talvez, foi tudo aquilo que o padre fez por mim, que era me aproximar do sagrado, me aproximar do altar, me mostrar a sua vida, sentar comigo, falar todas as verdades, não esconder nada, não me iludir, falar assim, olha, não vai procurando isso no seminário, que você não vai achar, por exemplo, mas falar, olha, o seminário é assim, tem os seus problemas também, a vida sacerdotal é isso, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo, e entender que também cada um tem o seu tempo, a maturidade ela vai sendo alcançada, né? No momento de crise, não tome atitudes, isso é muito importante, isso a gente aprende quando passa, quando você tiver alguma crise muito forte, não tome decisões. Né? Espere aquele calor, aquela força que vem com a crise abaixar, e aí você repensa naquilo que você precisa pensar. Mas
dica, e o que eu gostaria de ver eram pessoas de coração aberto, cara. De que, assim, não quero ser padre, porque eu já vi pessoas que tinham vocação e rejeitaram, porque é uma vida difícil e pode acontecer, mas ter o coração aberto, ter uma vida de fato entregue, deixar Deus guiar, é talvez uma das principais características que um candidato ao sacerdócio tem que ter, a docilidade de deixar Deus agir na sua vida. Se o padre falar assim, olha, você não tem que ir esse ano para o seminário, você não vai. Ou você vai para o seminário esse ano, você está mais preparado, entende? De saber ouvir um pouco daquilo que vem também do discernimento de Deus, né? Um coração dócil que queira fazer a vontade de Deus, independente de qual seja a vocação. Essa é a primeira característica que o cara tem que ter. Ser santo, claro. Não olhar para o sacerdócio como um emprego, como um passatempo, como um local de destaque, mas olhar para o sacerdócio como um sacrifício. O padre Paulo Ricardo uma vez pregou um retiro pra gente, né? Tá até no meu agradecimento da minha ordenação que eu vou fazer na minha primeira missa lá em Padre Miguel. Eu escrevi essa frase que me marcou profundamente. Que o sacerdote é sempre um homem de coração ferido. Através da nossa ferida, nós conseguimos levar a Deus e curar os outros. E, junto disso, ele falou, o sacerdote não é um homem, ele é o sacrifício de um homem. Então, essa frase ela é muito forte, né? Porque não somos mais homens comuns, mas somos aquilo que sobrou de um homem, digamos assim, né? Aquilo que foi espremido até dar como ai meu Deus, a azeitona espremida ali para dar o azeite, né? É como se fosse nessa perspectiva também, espremidos, e através do nosso sacrifício pessoas acabam se salvando. Então, ter esse coração sacrificial é muito importante, né? Diácono, futuro padre. Vai ficar nessa toda hora. Não, daqui a 10 dias, daqui a uma semana a gente chama só de padre. Eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo. Muito obrigado pelo bate-papo, que tu pôde passar um pouco da sua experiência. Muito obrigado. Sua história foi muito bom, né? Certamente será um ótimo padre, já é um ótimo diácono. Agora, certamente é um ótimo padre. Tá bom, obrigado. Você Obrigado viu, pelo né? meu ego. Queria Mas agradecer. você também que está ouvindo antes dele terminar, né? Você que sentiu o chamado, sentiu uma vontade de entender o que é a vocação. Desculpa. Você, tá vendo? Eu não sou profissional. Você que se sentiu chamado, que se por acaso sentiu alguma coisa nessa nossa conversa, procure o padre da sua paróquia, procure o padre da nossa paróquia, me procure, que a gente vai conversar. Não precisa ter medo, não precisa bater no martelo, mas entender aquilo que Deus te chama, né? É a principal coisa. Com certeza, se você fizer um bom discernimento, você vai ser tanto feliz se for para casar, você vai ser muito mais feliz se for para ser padre. Porque uma vocação entendida é certeza de felicidade, tá bom, meu irmão? Desculpa te interromper. Que isso? Pra me interromper, você pode interromper 10 vezes se quiser falar assim. Eu acho que dá pra chamar, dia 17, 7 horas da noite. Opa, aí, ó. Quem aí, ó, quiser vir dia 17, minha primeira missa aqui na Divina, às 19 horas, logo um dia depois da ordenação. Mas também no dia 17, às 10 da manhã, em Padre Miguel, na Maria Mãe da Igreja. Se você vier dia 17, traga um dinheirinho para ajudar na cantina dos jovens, que eles vão estar com a cantina aqui, preparação do retiro deles, tá bom? Compre bastante salgado para ajudar essas crianças aí na evangelização. Então, dia 17, 19 horas, traga um presente para mim. Tô brincando. Presente não precisa não, mas venha, vamos participar e se alegrar comigo nesse momento especial. Então é isso, mais um episódio, o segundo episódio do Divina Cast, que venha muito mais pela frente. É isso aí, queria agradecer você aí que tá vendo. Deixa o like aí, comenta aí o que você quer saber, se quiser falar com o Alisson, se inscreva. Tem que se inscrever. Não, espero que já esteja inscrito. Acionar o sino também. Fala aí. Vai. Não, pô, termina aí, vai. Você é o apresentador, tô te ajudando. Longe disso. Mas que você aí que tá vendo aí, ativa o sininho, se inscreva no canal. Compartilha. Compartilha, TikTok. Você que tá vendo corte algo do tipo, mande isso pro seu amigo. Fale aí quem que você quer ver aqui, sentado nessa mesa aqui com a gente. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. Aqui pra gente foi. Acredito que o diácono, futuro padre, agora padre. Toda hora gostou? É sábado. Vai virar meme. Gostei, cara. Gostei. Mas não chama muito não, né? Senão a gente fica muito cansado. Não, realmente. Tô brincando. É isso, rapaziada. Amo vocês. Tamo junto. Valeu. Com Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.